Olá, tudo bem? Neste vídeo, queria conversar com você sobre essa questão do Cavani no Corinthians. O jogador uruguaio de 34 anos no momento pode perfeitamente chegar para o timão para ser mais um reforço do Corinthians. E várias questões se colocam diante disso, nessa situação. Algumas delas ligadas diretamente ao Corinthians, outras ligadas diretamente também às demais equipes do futebol brasileiro, inclusive aquelas que possuem muito dinheiro para gastar, né, digamos assim. Há algumas equipes que têm uma condição de investimento bem maior que outras, e essa condição de investimento é alta, muito alta, em um outro clube do Brasil. E esses clubes também poderiam bancar uma contratação de jogador como o Cavani. A questão é, o Cavani, primeiro, vale a pena? É interessante, realmente é interessante trazer o Cavani para o futebol brasileiro? É interessante que o Corinthians contrate o Cavani? Será que ele tem tudo isso ainda? Será que ele ainda consegue ser aquele centroavante fantástico de outros tempos? Será que ainda conseguiria entregar em termos de qualidade, não somente de quantidade, mas em qualidade, como ele sempre tem feito até os dias atuais na seleção do Uruguai? O Cavani ainda joga tudo isso? O Cavani é jogador para o altíssimo salário que deverá receber no Corinthians? O Cavani é esse jogador para chegar e pedir 3 anos de contrato para o timão? Enfim, se ele é um jogador para tudo isso, então a gente está falando de um grande jogador que também poderia ser tentado por outras equipes aqui no futebol do Brasil, não apenas pelo Corinthians. O Cavani tem contrato até o final da temporada com o Manchester United, provavelmente não vai ficar, não vai ficar, já está praticamente certo que ele não vai ficar. Além disso, o Cavani manifestou vontade de voltar para o Uruguai, para ser de certa forma repatriado para a América do Sul, não importa que seja o Uruguai, pode ser por exemplo a Argentina, pode ser o Brasil, né? Ele inclusive aí teria pedido, né, para ter assim, algumas saídas para o Uruguai em algumas situações, né? Dá para entender, portanto, que até porque dá para entender nesse sentido porque ele não quer ficar na Europa, porque ele não quer jogar no Oriente Próximo, porque ele não quer jogar na China, porque ele não quer jogar no Japão, que são mercados futebolísticos que ofereceriam até muito mais dinheiro do que o Cavani ganharia aqui no Corinthians ou em outra equipe do futebol brasileiro. O Cavani pode ser decisivo para o Corinthians? Quando a gente pensa no elenco corintiano, a gente tem o Jô como centroavante. É um centroavante que já tem aí uma certa idade, um centroavante que consegue fazer algumas coisas muito bem ainda, como o pivô à frente da área. Né? É um centroavante que cada vez mais perde movimentação, mas que consegue, pelo menos no centro da área, consegue se apresentar muito bem, consegue cumprir minimamente as funções de um centroavante, mas já não faz como fazia anteriormente. A gente percebe que o jogo, né, o futebol praticado pelo Jô, está caindo cada vez mais, embora ele ainda seja um jogador interessante, ainda consiga entregar alguns resultados. Mas o Cavani tem aí, também não é um jogador jovem, já é um jogador de 34 anos, como eu disse. Em fevereiro vai completar 35 anos. Ele consegue entregar muito mais do que o Jô nos dias atuais? Na minha opinião, certamente. Certamente ele consegue entregar, mesmo em termos de movimentação. Mesmo na movimentação, hoje ele entrega muito mais do que o Jô. O Cavani sempre foi um jogador que na seleção uruguaia jogou, abrindo espaço para o Suárez, trabalhando fora da área, trabalhando dentro da área, trabalhando também muitas vezes como segundo atacante ou mesmo como extremo pelo setor, principalmente o setor esquerdo. O Cavani é um jogador que tem um entendimento muito bom dentro da área, mas também em todo o entorno da área. Ele consegue jogar em todas aquelas posições. O Cavani, portanto, seria até mesmo, na minha opinião, um jogador que, a depender da situação, poderia ser colocado ali como um 10, bem próximo, inclusive, à grande área. Acho que ele daria muito resultado nisso também. Até porque, não somente ele faz muitos gols, como também ele é um grande assistente para gols, evidentemente. É um cara que dá muitas assistências. É um cara que contribui muito com o jogo no último terço do campo. Geralmente, ele é aquele jogador que é referência para o passe, né? Então, quando o atacante ou o meio-campista porta uma bola e o Cavani está presente ali no último terço do campo, em geral é esse jogador que é buscado pelo portador da bola. Então, eu acho que ele ainda entrega muito em termos de movimentação, não tanto como no passado, mas ainda entrega. Outro detalhe interessante que favorece esse tipo de coisa é o fato de que ele é um grande atleta, né? Do ponto de vista profissional, é um dos grandes atletas do futebol mundial, um jogador que está sempre bem, na medida do possível, fisicamente está sempre bem, um jogador que sempre corre atrás de ter uma ótima preparação física e mesmo entendendo, mesmo que a gente saiba que o Cavani é um jogador que se entrega demais para as partidas, né? Principalmente quando a gente se depara com os jogos da seleção do Uruguai, é incrível como o Cavani se sacrifica pela seleção do Uruguai, né? Então, acho que nesse sentido o Cavani é sim um jogador extremamente indicado para o futebol brasileiro, sim, e para o Corinthians. O que está travando essa contratação do Edson Cavani neste momento?
Não, o primeiro ponto é a alongação, a duração do contrato, né? O Cavani teria pedido para o Corinthians 3 anos de contrato e o Timão gostaria de oferecer apenas 2, até sabendo, né, até considerando que o Cavani vai fazer 35 anos em fevereiro, e aí no caso, terminaria esse vínculo aí quando ele tivesse 38 anos. Este é um ponto que está pegando muito. Eu acho que poderia ter uma negociação aí interessante para avançar nesse sentido, né? Inclusive postulando aí que a partir, por exemplo, do número de gols na segunda temporada dele, ele poderia até ficar por uma terceira temporada, o contrato poderia ser de 3 anos, mas a partir de um certo rendimento dele, né? Na segunda temporada, os rendimentos salariais dele poderiam cair, né? A partir do resultado não tão bom na segunda temporada, esses rendimentos poderiam cair para a terceira temporada. Ou seja, é uma possibilidade de avançar na negociação. Há outras. Essa é só uma dica que eu estou oferecendo aqui para os dirigentes do Corinthians, né? Agora, a questão é, o Cavani, portanto, para mim é um jogador interessante sim. Se o Corinthians tiver condição de pagar, acho ótimo. O salário não seria baixo, como eu disse, mas aí também o Corinthians gostaria de propor um projeto para o Cavani que ele sim fosse uma espécie de protagonista do jogo, né? E acho que, de certa forma, ele merece, porque ele chegaria para o Corinthians para ser, sim, um jogador notável, e acho que, enquanto história no futebol, nenhum jogador do Corinthians hoje fez mais história do que o Cavani. Nem mesmo o Renato Augusto, que é um jogador muito importante, foi muito importante na seleção brasileira em alguns momentos, mas, por exemplo, na minha opinião, não conseguiu entregar no futebol mundial o que entregou até hoje o Edson Cavani. Agora, a questão que fica é o seguinte, né? Agora, pensando um pouquinho nos outros adversários, né? Nos adversários do Corinthians, nesses clubes que têm muito dinheiro. Por exemplo, o Palmeiras, que é um time interessante que precisa de um centroavante. Por que o Palmeiras não se interessa também de entrar nessa negociação? A Leila já sinalizou, por exemplo, que quer formar um grande elenco no Verdão. Por que não fazer uma tentativa de furar essa negociação do Cavani com o Corinthians e anunciar o Uruguai? Por que não fazer isso? Por que não fazer uma tentativa de ter o futebol do Edson Cavani no Verdão? O Palmeiras tem condição de bancar uma situação dessa? Acho que sim. O Corinthians fala, por exemplo, em buscar um investidor para ajudar nessa contratação. O Palmeiras poderia perfeitamente, o Palmeiras não precisaria dessa situação, evidentemente. O Palmeiras teria condição aí maior de não precisar de investidor e bancar uma contratação como a do Cavani. O fato é, o Palmeiras precisa sim de um centroavante, e importa demais que ele seja um centroavante de altíssimo nível. Pode não ser o Cavani, mas o Palmeiras vai precisar buscar outro no mercado. Agora, se vai precisar buscar um outro grande centroavante no mercado, por que não fazer uma tentativa também pelo Cavani? Então fica aí a pergunta, o mesmo serviria para o Flamengo? O Flamengo tem ali, acho que está muito bem representado com seus centroavantes, então nesse caso do Cavani, eu acho que está tudo muito bem. O Flamengo tem 2 grandes centroavantes, se evidentemente tivesse dinheiro sobrando, não teria por que não fazer uma tentativa também. Mas no caso especificamente do Flamengo, eu acho que está tudo muito bem. E no caso do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro certamente vai precisar de alguém para o lugar do Diego Costa. O Diego Costa não está conseguindo jogar, é lesão atrás de lesão, é um jogador que está apresentando dificuldades aí com o seu corpo, né? Deve ficar um tempo sem jogar futebol. Então, se o Atlético tem condição para bancar essas contratações, eu não vejo por que também não tentar, não fazer essa tentativa pelo centroavante uruguaio. Acho que seria um jogador para fazer muita diferença nesse Galo. Agora, esse Cavani é um jogador também que pode fazer muita diferença no Corinthians. É por isso, inclusive, que a gente tem que parar e pensar, né? Esses grandes times que têm condição de bancar grandes jogadores precisam entender isso, precisam levar isso em consideração. O Corinthians está montando uma máquina de jogar futebol. Vocês podem reclamar, por exemplo, que o Corinthians tem muita dívida, está contratando, mas o fato é que uma máquina de se jogar futebol está sendo montada no Parque São Jorge. É claro que os dirigentes do Corinthians, para a sorte dos adversários, não perceberam ainda que não há um técnico de futebol capaz de comandar essa máquina. Infelizmente, para o Corinthians, os dirigentes não entenderam isso ainda. E o comando do banco de reservas do Timão está, né, com um amador, com um cara que não tem a menor competência de ser técnico do Corinthians, na minha opinião. Nunca vou abrir mão disso, para mim ele não tem condição de ser técnico do Corinthians. Acho que é um cara que está sendo treinado para ser técnico de futebol, e o Corinthians não pode se dar a esse luxo. É um absurdo um negócio desse. Então acho, por exemplo, que está ajudando até muitos adversários. Acho que nessa temporada não chegou em 4º lugar no campeonato. Ficou atrás do Fortaleza porque não tinha um técnico capaz de conduzir essa equipe, por exemplo, ao 4º lugar. É um absurdo a gente pensar o Corinthians ficando atrás, por exemplo, do Fortaleza, não pelo Fortaleza, mas pelos investimentos que o Corinthians possui neste momento, né? Então o Corinthians está montando uma grande máquina assim, num certo momento pode ser que busquem também um novo treinador e a coisa pode realmente ficar complicada. O Cavani é um jogador que realmente, na minha opinião, tem um perfil muito protagonista e pode sim contribuir demais para o crescimento de qualquer equipe aqui no futebol do Brasil. Claro que não é jogador para qualquer equipe, né? Seria loucura, por exemplo, alguns clubes buscarem um jogador como o Cavani, mas aqueles que podem e têm dinheiro para isso, deveriam pensar
com toda certeza nessa questão da formação desse grande elenco corintiano. E se for necessário, e se for possível, acho que vale a pena já começar a tentar danificar essas ideias de qualificação ainda maior do elenco do Corinthians, porque o Corinthians pode ser, na próxima temporada, um dos grandes protagonistas do futebol da América do Sul. É isso.